O Tribunal Permanente dos Povos condenou o presidente da República, Jair Bolsonaro, pelos crimes cometidos no período da pandemia. A corte concluiu que Bolsonaro cometeu graves violações de direitos humanos e crime contra a humanidade por propagar de forma intencional a Covid-19 no Brasil. A sentença foi proferida na manhã de ontem na Faculdade de Direito da USP. Acompanhe na reportagem de Júlia Pereira. O Tribunal Permanente dos Povos condenou o presidente da República, Jair Bolsonaro, por crimes cometidos durante a pandemia de Covid-19. A sentença foi proferida pela Corte na manhã desta quinta-feira, no âmbito de uma acusação apresentada em abril pela Comissão Arns, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Coalizão Negra por Direitos e pela Internacional de Serviços Públicos. O tribunal concluiu que Bolsonaro cometeu graves violações dos direitos humanos e crime contra a humanidade, por ter provocado de forma intencional a morte de milhares de brasileiros devido à forma como conduziu a política no contexto de pandemia, ao ignorar recomendações das organizações de saúde e desestimular a vacinação, por exemplo. A sentença foi lida virtualmente pelo jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni e acompanhada por dezenas de pessoas que se reuniram na sala dos estudantes da Faculdade de Direito da USP. A decisão foi comemorada pelo ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão Arns, José Carlos Dias, que convocou a população a continuar lutando contra as violações e retrocessos promovidos por Jair Bolsonaro. Nós temos o dever de cantar, de chorar, de sorrir, de falar, de berrar, de gritar, mostrar a nossa indignação contra o que esse homem está fazendo, contra todos os povos que integram a nossa realidade. Vamos à luta antes que o Brasil despenque por completo. Na sentença, o tribunal apontou ainda que há indícios de que Bolsonaro cometeu genocídio dos povos indígenas e da população negra pela maneira como conduziu a pandemia no país. A corte recomendou que as acusações sejam levadas ao Tribunal Penal Internacional, o que já foi feito pelas entidades, que aguardam a avaliação da Procuradoria do órgão. A decisão de não enquadrar Bolsonaro como genocida foi questionada pelo assessor jurídico da APIB, Maurício Terena, que afirma que os povos indígenas do Brasil são alvo de um genocídio histórico acentuado a partir de março de 2020. Quando alguém vai ser condenado por genocídio? Todos sabemos que os povos indígenas sofrem um genocídio histórico nesse país, minha gente. Eu tenho esse compromisso com o meu povo de fazer essa pergunta. Houve genocídio? Sim. Houve intenção de nos matar? Sim. Houve, sim, uma distribuição de medicamentos sem comprovação científica por meio dos distritos sanitários especiais de saúde indígena para as comunidades. Houve invasão, houve incentivo à invasão das terras pelo garimpo. O Tribunal Permanente dos Povos é uma corte de opinião, ou seja, as sentenças proferidas não possuem efeitos condenatórios do ponto de vista jurídico, apenas simbólico. A advogada da Comissão Arns e da Internacional de Serviços Públicos, Heloísa Machado, espera que a condenação inspire o Poder Judiciário a atender os pedidos de investigação que já foram entregues contra o presidente brasileiro. Essa decisão de hoje revela a incapacidade do nosso sistema de justiça até o momento de fazer frente ao desafio que Jair Bolsonaro impôs à nossa democracia e à nossa ordem constitucional. Nós esperamos que a sentença do Tribunal Permanente dos Povos sirva de inspiração para o nosso sistema de justiça nacional fazer o trabalho que é devido, apurar os crimes, reparar as vítimas e responsabilizar aquele que deve ser responsabilizado. A decisão do Tribunal Permanente dos Povos foi a única que condenou Bolsonaro até o momento. A advogada e integrante da Coalizão Negra por Direitos, Sheila de Carvalho, lembra de outras medidas tomadas contra o chefe do executivo que aguardam encaminhamento,
como os pedidos de impeachment já entregues à presidência da Câmara dos Deputados. E daí pergunto para as instituições democráticas que têm o dever de agir nesse momento para que a gente tenha a reparação e a justiça pelos crimes contra a humanidade que foram praticados por aquele que ocupava a presidência da República. Antes dessa denúncia ao Tribunal Permanente dos Povos, quantas denúncias não foram feitas contra o governo Bolsonaro em plano nacional? Quantas denúncias não foram feitas por nós, Coalizão Negra por Direitos? Quantas denúncias não foram feitas através da doutora Heloísa Machado? Quantas denúncias não foram feitas através da BIB pelo advogado Maurício Terena? Quantas denúncias estão ali paradas, sem respostas das instituições? Foram mais de 70 pedidos de impeachment, ignorados pelo deputado Rodrigo Maia quando presidente, ignorados pelo deputado Arthur Lira quando se tornou presidente. Enquanto isso, as pessoas morriam. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.